você que me conhece, eu sou o Jorge Cajuru. Mas para você que não me conhece, eu também sou o Jorge Cajuru. Tudo bem? O entrevistado do Cajuru Pergunta de hoje, sexta-feira, é um goleiro, para muitos, e principalmente para mim, muito injustiçado em convocações da seleção brasileira. Pela regularidade dele, pela personalidade dele. Afinal de contas, um goleiro de seleção precisa ter fundamentalmente personalidade, além de capacidade e de talento. É o Fábio, já no Cruzeiro há um bom tempo, a estrela do time, disputou uma final de Libertadores da América, ganhador de Copa do Brasil, jogou no Rio de Janeiro, jogou no Paraná, mas vive no Cruzeiro sempre um momento especial de adoração pela torcida celeste. Fábio, eu começo o Cajuru Pergunta com você de uma forma diferente. Primeiro, muito obrigado por nos atender aqui neste programa e neste momento aqui na Toca da Raposa, aqui na sede do Cruzeiro em Belo Horizonte. Vem cá, quem tem estrutura melhor aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro ou o Atlético em termos de sede, de centro de treinamento? Já vou te colocar numa fria já. Boa noite. Boa noite. Prazer estar podendo participar. Prazer é nosso. Satisfação. Acho que o Cruzeiro, ao longo desses anos aí, se aprimorou mais. Acho que, recentemente, o Atlético entregou um centro de treinamento há pouco tempo, né? Vivia em dificuldade por não ter um lugar apropriado para treinar, e o Cruzeiro já vinha se dedicando tanto na Toca 1, que já era um excelente centro de treinamento. A Toca 1 era a da seleção brasileira. Exatamente. Das Copas de 82 e 86, né? Exatamente. Aí o profissional veio para a Toca 2, onde foi elaborado todo um projeto, uma dedicação na era de Zezé Perrella e Alvilmar Perrella, né? Para construir a Toca 2 e aí sim a Toca 1 passando somente para as categorias de base. Então, em termos de estrutura, não só de centro de treinamento, também temos a sede administrativa, né, um prédio, né, tem sede campestre, tem o Barro Preto também, outra sede do Cruzeiro, né. Então acho que o Cruzeiro, em termos de estrutura, tá bem amplo, assim, bem satisfatório. Aí e na frente do Galo para você? O Alexandre Calil, presidente do Atlético, vai ficar uma fera com você, hein? Porque para ele, o Atlético hoje, a estrutura é a maior do mundo, não sei o quê. Acho que o Atlético conseguiu fazer um CT muito bom, tanto que foi eleito, acho que o melhor ano passado, mas em termos de outras coisas que são fundamentais para girar um clube como o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro tem um patrimônio muito satisfatório, muito bem elaborado. Essa fria você passou bem. Outra fria para você. Belo Horizonte, quem tem mais torcida? Cruzeiro ou Atlético, Fábio? Belo Horizonte ou... Belo Horizonte. Botando tudo. Belo Horizonte. Depois eu vou para o interior. Eu acho que pode ser até equilibrado, mas acho que a torcida do Cruzeiro, em termos de estudo mesmo, números, né, de várias estatísticas já foram feitas, a torcida do Cruzeiro é muito maior, né? São mais de 8 milhões de torcedores. É em Belo Horizonte? Em todo o Brasil e no mundo, né? Que o Cruzeiro é mundial, né? Já é conhecido mundialmente aí pela história que tem, pelas conquistas. Então, o Cruzeiro hoje tem uma grande torcida, se eu não me engano é a quinta ou sexta do Brasil. O Galo ainda não é conhecido mundialmente, Fábio? Acho que antigamente o Atlético tinha uma convivência muito maior fora do Brasil, né? Acho que faziam muito torneios, né? As equipes eram acostumadas a fazer esses torneios. Isso aí divulgava muito. O Cruzeiro continuou com isso e investe também muito na categoria de base. Então a categoria de base viaja para o mundo inteiro. Isso daí, queira ou não, divulga a marca, então fica cada vez mais forte o nome do clube, né? A última Taça Libertadores que o Cruzeiro disputou com você sendo o vice-campeão, se hoje um filho seu perguntasse, papai, Fábio, me diz em poucas palavras, papai, por que o Cruzeiro perdeu aquele título em casa da Libertadores da América, que seria o tricampeonato, pai? Como eu já disse, não só para o meu filho, mas para outras pessoas, na final nós não merecemos nenhum. Não mereceu? Não. Você chegou a falar isso? Não sabia.
Já falei várias vezes para várias pessoas, não sei se até em entrevista eu já citei isso. Em entrevista eu acho que não, eu não me lembro. Porque se você for analisar depois, com mais calma, o primeiro jogo lá, a gente criou muito pouco e a equipe do Estudiantes dominou o jogo, era para ter feito o resultado lá naquele jogo já. E a gente conseguiu um bom resultado, 0-0, porque a gente sabia que a equipe era muito forte dentro do Mineirão e tinha todas as condições de sair com a vitória, né? Com o título, tão esperado. Mas se você for analisar em 2 jogos, nós demos 2 chutes no gol. E a equipe do Estudiantes criou muito mais oportunidades, tanto lá e aqui, tanto fazendo o resultado de 2-1 e conseguindo o título. Então, se você analisar, tirando a paixão, a vontade de ser campeão que todos nós queríamos, a equipe do Estudiantes foi melhor. Nos outros jogos, semifinal, quartas de final, quando a gente jogou contra o São Paulo, quando jogou contra o Grêmio, que eram os favoritos, a gente foi superior. Tanto jogando no Mineirão como fora. Mas, infelizmente, na final a equipe não conseguiu render. Você, além de ser reconhecido nacionalmente pela sua capacidade como goleiro, você é muito respeitado pela sua postura, pela sua personalidade, pela sua coragem de falar certas coisas. Como essa, por exemplo, de reconhecer que o adversário foi melhor, pronto, acabou, não vamos discutir. Eu conversei aqui no programa Cajuru Pergunta já com muita gente. O último a falar foi o Roger Flores, antes até dele ir para o Sport TV. Aliás, Roger, você me deve essa, hein, Roger? O Sport TV viu esse programa, viu que você foi bem e você foi contratado, hein? Você me deve essa, hein? Você me prometeu aquele jantar, hein? Mas aí o Roger citou o Campeonato Brasileiro. Aquele Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro tinha tudo para ser campeão. E falou de arbitragem. E o Roger foi muito corajoso. Ele falou que o Corinthians ganhou porque o jogador do Corinthians tinha certeza que estava entrando em campo tendo a arbitragem a seu favor. Ou seja, consciente de que se dependesse da arbitragem, o Corinthians não perderia aquele título. Para você, o Cruzeiro foi injustiçado ali e foi por causa de arbitragem que o Cruzeiro não chegou ao título? Eu coloco como mais de um fator, não só os árbitros, que em alguns jogos, infelizmente, só para lembrar, qual foi o ano mesmo? 2010. 2010, desculpa. Prejudicaram, como prejudicaram outras equipes, mas no meu ponto de vista, o que mais prejudicou o Cruzeiro foi o fechamento do Mineirão. O fechamento do Mineirão? Exatamente, porque nós tivemos que jogar em Uberlândia, jogamos em Ipatinga e fomos terminar o campeonato achando um modo melhor de jogar em Sete Lagoas. Então, 3 cidades. Exatamente, a gente vivia viajando. Turnê circo. Todos os jogos praticamente, mesmo tendo o apoio do nosso torcedor nos estádios, era fora de Belo Horizonte, então gera um cansaço, gera também uma confiança maior por adversário, porque sabe que jogando em Belo Horizonte, jogando no Mineirão, o Cruzeiro sempre teve um histórico muito forte, muito bom. E a gente perdeu pontos que fizeram falta na hora H para que a gente pudesse conquistar o título, que foi decidido na última rodada. Então foram pontos que nós deixamos tanto em Ipatinga, não conseguindo vitórias, e em outros jogos também, tanto em Uberlândia. Depois que a gente teve dificuldade em Uberlândia, a gente optou por jogar mais próximo de BH, para o torcedor de Belo Horizonte que estava acostumado aos jogos decisivos, ter a presença confirmada e em Sete Lagoas, e aí a equipe teve um crescimento muito bom e aí a gente conseguiu aí brigar pelo título até o final. E o fator arbitragem, até onde ele influenciou para você? Alguns jogos influencia, né? Mas a gente não pode também achar que somente o Cruzeiro que é prejudicado ou outra equipe beneficiada. Acho que são coisas que acontecem, infelizmente. Às vezes acontece muito mais favorecendo algumas equipes do que prejudicando. Então a gente já viu isso em 2005 também, quando o Inter perdeu o título, o Corinthians foi campeão, que todo mundo também... Aquele lance do Tinga, né? Exatamente, gerou uma polêmica muito grande, e aí teve também o problema do árbitro, que também
prejudicou, que tinha vendido alguns jogos e Uhum. aí teve que voltar alguns jogos. Nós fomos prejudicados porque nós tínhamos vencido alguns jogos e aí nós tivemos que fazer esses jogos e a gente não conseguiu o mesmo número de pontuação aqui da primeira. E a gente não tinha nada a ver com isso e fomos prejudicados também. Ô Fábio, o Sócrates, que para mim não morreu, o ex-jogador, o doutor Sócrates, ele dizia para mim o seguinte: Cajuru, futebol é 70% extracampo e 30% dentro de campo. Aí eu falava, Magrão, não é possível, tudo isso? Ele falou, Cajuru, hoje está assim, Cajuru, 70% é fora de campo, só 30% dentro de campo. Você acha que era exagero o doutor falar isso? Ele tinha todas as condições de ter essa visão do futebol, porque vivenciou isso aí muito tempo e foi um gênio dentro dos gramados, né? E tanto que é sempre lembrado aí, quando tem a oportunidade de citar a seleção ou até mesmo nos clubes que atuou, a sua presença de destaque. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que fora de campo gera muita coisa, mas a hora que chega em campo mesmo que é colocado em prática. Você às vezes exerce vários fatores de cobrança, de motivação, de preparação, de facilitar o ambiente ao máximo para o atleta ter todos os benefícios para quando chegar em campo somente pensar no futebol. Mas acho que dentro de campo o atleta tem que querer estar ali. Acho que esse é o grande ponto, a grande virada de chave para as coisas acontecerem. O atleta querer, independente de que equipe que ele esteja, de quanto ele ganhe, ele ter aquela motivação de si próprio, de dentro, de agradecer a Deus pela oportunidade de estar ali e fazer o seu melhor, independente de que competição seja, independente de que adversário seja. E acho que dentro de campo que é resolvido as coisas. Agora, você dentro do futebol, você está com quantos anos? 32. 32. Você dentro do futebol, em história assim, na memória sua, você lembra de alguma decisão que foi a arbitragem que decidiu e não o campo? Eu jogando? Não. Ou um jogo. Uma decisão. Observando? Observando. Essa mesmo do Corinthians, você vê, ficou muito Cruzeiro marcado. e Corinthians. Do Cruzeiro e Corinthians, sim, porque não teve o mesmo peso, né? Lances que ele deu para o Corinthians, ele não favoreceu o Cruzeiro. E ele deu um pênalti, a gente sofreu 2 e ele não deu. Então, não teve o mesmo critério. Mas o de 2005 eu acho que é um que ficou marcado em todos os jogadores de outras equipes também, naquela situação que o árbitro errou, ainda acabou expulsando o jogador do Tinga, Inter. no caso do jogo Corinthians e Internacional. Exatamente, onde foi determinante para o Inter deixar de ganhar o título. Naquela época o Corinthians tinha uma parceria muito forte. Muito forte com aquela empresa internacional. Acho que o Cruzeiro também tinha essa parceria aqui tinha em também. Minas. E o Cruzeiro não era favorecido não por causa dessa parceria? Só o Corinthians era? O Cruzeiro soube aproveitar muito bem essa parceria. Fez uma parceria sólida, né? E teve a oportunidade de construir a Toca da Raposa. Então acho que isso daí foi importante. Fez equipes que conseguiram, naquele momento, chegar para brigar pelo título do Brasileiro em 98, se eu não me engano. Foi em 98. O Cruzeiro foi vice, né? Perdeu para o Corinthians. Foi. E, então, o Cruzeiro. Mas essa parceria dentro de campo não favoreceu o Cruzeiro, então? Não. Porque eu não sei se você sabe, o ex-presidente do Corinthians, o Alberto do Alibe, foi inclusive a entrevista, a primeira entrevista que ele concedeu, ele assustou todo mundo, né, quando disse, ao deixar o clube, que o Corinthians comprou aquele campeonato. O presidente aquele falou, campeonato né? que vocês mereciam ganhar. O presidente do Corinthians falar isso, né? É difícil, né? Não? A gente fica triste, Ou ele estava né? cagado ou ele falou a verdade. Porque não tem como, né? Ninguém obrigou, ninguém colocou uma arma na cabeça dele. Exatamente. Falou porque quis. Exatamente. Então, onde saem as palavras, com certeza, é porque o coração tá cheio, né?
Você lembra do nome desse árbitro de 2010 que prejudicou o Cruzeiro contra o Corinthians? Não é difícil não, mas eu sei que ele não é Sandro, acho que é isso mesmo. Sandro? O Sandro, aquele Sandro Meira? Depois Sandro disso Meira ele não Hit? apitou mais jogos do Cruzeiro. Ele não optou, porque eu fiz uma entrevista com o Zezé Perrella em Brasília, o Cajuru Pergunta. Ele ficou bravo, hein? Nossa, ele esculhambou com o Sandro, ele chamou o Sandro de ladrão, de bandido, de malandro, falou que o cara tinha emprego no Senado e não trabalhava. Ele esculhambou, porque realmente ele falou que foi o momento que ele foi mais prejudicado na vida dele no futebol. Foram foi pontos aquele campeonato. importantes ali, foram pontos que no final, como eu disse, na somatória, foram aqueles pontos, fechamento do Mineirão, deslocar em todos os jogos, o desgaste que houve, mas mesmo assim a equipe ainda conseguiu se firmar, brigou até o final aí, com hombridade. Essa sua linha de raciocínio me faz recordar de outra frase do Dr. Sócrates, dita a mim depois da Copa de 82 na Espanha, quando eu o entrevistei na volta ao Brasil. O Brasil perdeu aquele jogo para a Espanha, para a Itália, com os 3 gols do Paulo Rossi. Ele falou, ele era monossilábico, né, muito inteligente, né? Ele falou assim, ele me chamava de Cajuruzinho. Ele falou: Cajuruzinho, o futebol, antes de tudo, é uma guerra psicológica. Fábio, goleiro do Cruzeiro, inteligente como pensa assim? Futebol, antes de tudo, é uma guerra psicológica? Quem está mais preparado psicologicamente tem grande chance de ter uma evolução dentro do jogo muito melhor e muito mais rápido. O fator psicológico, então, é decisivo. É decisivo. Com certeza. Se a equipe fluir nessa mesma frequência, eu acho que a chance de você ganhar é muito grande. Quando a gente fala de Fábio, eu até comentei com você no programa O Incrível Cajuru, a gente não pode deixar de comentar seleção brasileira. E eu lhe contei da entrevista da semana passada em rede nacional, que aliás, graças às redes sociais, aí, muito obrigado a todos pela repercussão. Ele tem muita personalidade, parece muito com você no modo de falar, de conduzir o seu raciocínio. O Vitor, que para muitos é gaúcho e não é gaúcho, ele é do interior de São Paulo, né? Jundiaí, eu acho. Ele é de Santo Anastácio. Ele apareceu no Jundiaí. No Paulista Jundiaí. Você é de onde? De qual cidade? Eu sou de Nobres, Mato Grosso, para lá de Cuiabá. Puxa vida, hein? Vamos ser sinceros, né? Fábio do Cruzeiro, Vitor do Atlético e Jorge Cajuru são 3 infelizes, hein? Puxa, eu nasci em Cajuru, caramba. Pô, a gente queria ter nascido em Paris, em Londres, não? Hein? Como é que chama a sua cidade? Você me desculpe. Eu não posso ser Nobres. Eu não sabia dessa cidade. Nobres, para lá de Cuiabá. Nobres, para lá de Cuiabá? 130 quilômetros. Olha, tem um monte de gente nos vendo agora por parabólicas, por canais por assinatura. Eu vou ser xingado, execrado. Os caras vão ficar bravos. Quem nasce em Nobres é o quê, Fábio? Nobrense. Você nasceu lá então? Nasci lá. E saiu quando de lá? Saí com 12 anos. Você devia sair rápido, né? Demorou 12 anos. 12 anos. Fiquei 12 anos lá. Meu pai foi para outra cidade, que é no Mato Grosso do Sul, em Aparecida do Taboado. Ele foi transferido, né, de firma. E aí lá eles me deram uma oportunidade de ser observado. Aí eu fui para União Bandeirantes, aí é onde começou a minha história. No Paraná? No Paraná. A tua história no futebol começou no União Bandeirantes? Exatamente. Como goleiro? Como goleiro. Sempre fui goleiro. Você nunca jogou na linha, então? Porque tem muito goleiro que começou na linha. Comecei no futsal, né, no escolar, né, jogos escolares. Aí já me destacava e fui crescendo e fui passando de categoria em categoria. Depois tive um equilíbrio tanto jogando campo e futsal. Aí tive que escolher um, né? Porque fica difícil você conduzir os dois, né? São totalmente diferentes em termos de gol, de posicionamento. Então optei pelo campo e graças a Deus aí Deus me abençoou aí trilhando aí esse caminho. Foi bom para nós, para o futebol, ter você como goleiro e jogar no campo. O Vitor, do Atlético, é goleiro de poucos times, de 4 times. O Fábio do Cruzeiro também é de poucos times, não? Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco. Eu comecei no União Bandeirantes, né? E fui emprestado para o Atlético para disputar uma Taça BH.
em 98, fiquei lá 3 meses, acho que só fizeram uma seleção, né, do estado para representar o Atlético, e aí do União foram 3 jogadores, aí pegaram do Londrina, na época que era muito forte também a categoria de base, junto com o União ali no norte do Paraná, e o Maxubara também era muito forte. E aí vim a primeira vez para o Cruzeiro em 99, emprestado, 1 ano, e aí depois passei pelo Vasco e retornei agora ao Cruzeiro. Quanto tempo você ficou no Vasco? 5 anos. 5 anos do Vasco? 5 anos? Então daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua passagem pelo Vasco da Gama. E aqui no Cruzeiro você está há quantos anos? Eu vou completar 9, né, direto em janeiro de 9 anos de 2014. Cruzeiro. 9 anos de Cruzeiro. Tá vendo? É Aí muito tem tempo. mais a passagem, a primeira passagem, mais 1 ano, 10. Então, só para não perder o raciocínio, seleção brasileira. O Vitor do Atlético foi surpreendente, eu até disse a ele que no Rio Grande do Sul causaria muita repercussão por causa da rivalidade lá. Ele falou claramente na entrevista que você era um dos poucos goleiros injustiçados por não ter sido convocado até hoje, recentemente, ultimamente, pela seleção brasileira. Eu queria saber de você, você já comentou sobre o Vitor, mas eu queria saber de você o seguinte, Fábio, em que momento da sua carreira você se viu mais injustiçado? Assim, você merecia mais essa convocação da seleção? Em que momento? Acho que vários momentos, pela sequência que eu tive, que estou tendo até hoje, aí, tendo a oportunidade de jogar e cada temporada tentando melhorar, que é o meu objetivo sempre, minha dedicação nos treinamentos é para a evolução nos jogos. E eu tenho esse reconhecimento do torcedor, da imprensa, não só daqui de Minas, mas também de outros lugares. Então foram vários momentos que eu achei que eu ia ter a oportunidade de ser convocado e de atuar. Porque você atuando, você vai demonstrar. Eu cresci sendo convocado para as categorias de base, jogando no União Bandeirantes. Eu passei em todas as seleções, fui titular e até estourar a idade da Sub-20. Fui na 23 e aí tive que sair do União porque eu tinha que almejar coisas maiores. Aí vim pela primeira vez para o Cruzeiro para tentar se firmar numa grande equipe. Então eu cresci dentro da seleção, tive oportunidades e me firmei com as oportunidades. E na seleção profissional não, eu me destaquei no clube, tanto no Vasco, que foi a minha primeira convocação em 2003. 2013. E me destaquei muito lá também e fui convocado e não tive a oportunidade de atuar. Então, eu acho que a injustiça é isso, não de convocação, mas de atuar de não ser e mostrar escalado. o meu potencial. Claro. Como a maioria dos goleiros que passaram lá, todos jogaram, se não permaneceram é porque não mereceram. Mas tiveram a oportunidade de atuar e de se firmar dentro da seleção. Eu não tive essa oportunidade. Então, por isso que eu acho que existe uma injustiça, não só da minha parte, mas também da imprensa que cobra isso, dos torcedores. E não só torcedores do Cruzeiro, tem a possibilidade de não, ter até contato, a torcida adversária fala isso. exatamente, de outros clubes, cobrando isso, sempre vindo falar comigo, porque eu não sou convocado, se eu tenho algum problema. Eu não tenho problema com ninguém, nunca tive, graças a Deus. Eu tenho um relacionamento muito bom com todos. Tanto que eu falei, já cresci dentro da seleção, então todos me conheciam desde 16 anos, então tive uma convivência muito boa e se eu não tivesse uma convivência muito boa, com certeza eu não conseguiria ficar esse tempo todo num clube. Você ia sempre gerar um desconforto para alguém. Então, você não teve nenhuma discussão com alguém da seleção, da comissão técnica, em função da sua personalidade? Eu vou lhe explicar. O Rogério Ceni, quando me deu uma entrevista neste programa, ele fez uma revelação. Naquela época que o Ronaldo Fenômeno raspou a cabeça, lembra? Que todo jogador da seleção resolveu acompanhar e ficar careca. O Zagallo era o técnico da seleção. O Zagallo chegou no Rogério Ceni e falou: olha, vamos fazer isso também, tá legal, o Ronaldo lançou, tal, todo mundo vai ficar careca, você também fica? O Rogério Ceni falou assim: eu não vou não. Eu vou continuar com o meu cabelo, seu Zagallo. O senhor vai me desculpar, mas isso aí é uma decisão minha, eu vou continuar com esse cabelo. E eu vou te contar, dentro da seleção brasileira, eu tenho essa informação segura,
de que o Rogério Ceni não foi convocado mais, só depois que o Filipão lhe deu uma oportunidade, não sei se você está lembrado, e com o Leão também, ele foi chamado por pouco tempo, o Leão não ficou muito tempo, naquela Copa das Confederações, mas ele não voltou à seleção brasileira com o Zagallo por causa disso. Então, como eu sei que você é um jogador parecido com o Rogério Ceni, no que tange a personalidade, a ter opinião própria, você não teve isso na seleção brasileira, não? Pô, em forma direta, eu acho que não. Porque Não? eu não me lembro de nada, nenhum confronto, nem desentendimento com ninguém dentro da seleção. Tanto que foram vários treinadores que me convocaram. O primeiro a te convocar quem foi? Foi o Parreira, O em 2003. Pelo Vasco, eu fui para a Copa das Confederações na França, naquela época. Aí eu tive convocação com o Dunga, tive convocação. Então eu mantive, dentro desse período aí, um equilíbrio muito bom. Senão não seria lembrado. Então, passaram os treinadores e eu não tive a oportunidade de jogar. Então, se tivesse algum desentendimento, com certeza um ia influenciar no outro, ou ia existir esse comentário dentro da CBF. Então, não que eu saiba, assim, nunca ninguém me colocou nada, nunca tive desentendimento. Sempre tentei dar o máximo, mas infelizmente, quando eu era convocado, eles convocavam 3 goleiros. Então o que eu estou fazendo aqui? Para que 3 goleiros para fazer 1, 2 amistosos? Meu pensamento era esse. Mas de maneira nenhuma eu deixava de fazer o que eu tinha que fazer dentro dos treinamentos e naquele período que eu estava convocado. Então eu sempre fui muito profissional, dedicado ao máximo. Tanto que eu estou há tanto tempo jogando aí, claro, tanto tempo aqui dentro do Cruzeiro. Então, esse é um reconhecimento que eu tenho, que o Cruzeiro me dá, fazendo com que eu permaneça esse longo período aqui. Eu não deveria, mas eu vou fazer. Não adianta. Tá bem. Quanto mais velho eu fico, menos juízo eu tenho. Eu só não vou falar o nome, mas ainda na carreira eu vou escrever sobre isso. E se você quiser, fora do ar, eu até digo quem foi que falou. Eu estava no restaurante Jardim de Nápoles, em São Paulo. Presta atenção, porque trata-se de uma barbaridade, Fábio, goleiro do Cruzeiro. E você do outro lado. Eu achei uma barbaridade o que eu ouvi. Eu achei assim, inacreditável ouvir isso. Comigo estavam o Ratinho, do SBT, meu amigo pessoal, o Doni, seu empresário, seu assessor, o doutor Sócrates, o dono do Jardim de Nápoles, o Toninho, que é palmeirense, apaixonado com futebol, um delegado de polícia de São Paulo, estou dando nomes, hein? Um delegado de polícia de São Paulo, conhecido, que está sempre no programa do Datena, no Brasil Urgente, a todo instante, que participou aí desses últimos crimes aí como figura central, um delegado, aliás, muito sério, e um treinador de futebol, ok? Na mesma mesa. A gente já tinha tomado umas 5 garrafas de vinho. Só o Magrão, o doutor, umas 3. De repente eu fiz uma pergunta. Isso foi há pouco tempo, hein? Isso tem 1 ano e meio no máximo. A pergunta minha foi o seguinte: por que esse Fábio, goleiro do Cruzeiro, não tem chance na seleção brasileira? Eu perguntei para o treinador conhecido, treinador famoso. Ele não era o técnico da seleção, ok? Falei, o que acontece com ele? Não é possível, esse cara merece a seleção brasileira, esse cara joga pra caramba, eu nem o conheço. E realmente eu não te conhecia, eu estou te conhecendo hoje pela primeira vez. O treinador virou e soltou a seguinte barbaridade na mesa. Essas pessoas que eu falei aqui se lembram. O Cajuru, dentro da seleção, há um comentário que o Fábio é míope, que ele tem miopia, e que aí ele sofre gol com muita facilidade por causa dessa miopia quando o chute é de longe. Você tá horrorizado, não tá? Acho que a informação está muito ultrapassada. Você tá horrorizado, não tá? E eu fiquei pasmo. Pela minha mãe, eu ouvi isso. Pela minha mãe que está lá, eu sou filho único da dona Zezé. Eu ouvi isso na mesa com essas pessoas. Treinador famoso. Ele falou que na seleção brasileira existia essa fofoca, esse buchicho. Acho que uma infelicidade tão grande
quem falou, por não saber a história. E se existir esse comentário dentro da seleção, é uma coisa tão simples. Eu cresci dentro da seleção. É só perguntar quantas vezes eles me viram de óculos. E se eu tivesse... se eu precisasse de óculos ou de lente, com certeza eles não iam me convocar mais na seleção. Eu fui em todas, jogando pelo União Bandeirantes. Uma coisa é você ir pelo Cruzeiro, ir pelo Corinthians. Claro. Agora, você permanecer sendo convocado, jogando pelo União Bandeirantes, uma equipe de terceira divisão do Brasileira, às vezes nem disputava a terceira, só jogava o Paranaense da primeira divisão, então acho difícil. E tanto que hoje o que você mais faz é teste para ver se você enxerga bem. Aliás, você vai no oculista direto. Todos os testes, exatamente, né? Todo ano tem que fazer o teste. Eu não uso óculos. Não, ia só puxar imagens de jogos se ele toma gol de longe. Se fosse isso, com certeza eu não estava no Cruzeiro. Eu acho que já não tinha jogado no Vasco, não estava no Cruzeiro. E como que eu era convocado, então? Veja como é que o futebol tem cada barbaridade. Eu tenho um critério, né? Eu tive que contar isso pessoalmente. Não, a gente fica triste, porque os comentários às vezes influenciam as pessoas. Claro. E as pessoas vão fazendo os comentários sem saber a história. Então, são coisas sem parâmetro. Mas é que eu tenho sempre na minha cabeça que tudo que aconteceu na minha vida foi trilhado por Deus e Deus determinou todos os momentos felizes e de tristezas também, de superações. Então, acho que isso daí faz parte de uma delas, esse período que a gente comentou da seleção, que eu não tive a oportunidade de atuar. Mas que eu tenho paz no meu coração porque eu fiz o meu melhor, faço o meu melhor no dia a dia, então eu já sou um vitorioso por isso. Agora é engraçado, né, Vitor? Você e Rogério Ceni, né? Que histórias, né? Você no Vitor não, o Vitor tá do outro lado. Eu chamei o Vitor de Fábio também, eu chamei o Vitor de Fábio. Não foi? Eu chamei o Vitor de Fábio. Ele falou que não tem problema não. Eu tô ficando velho, eu tenho uma hora na entrevista que eu falo todos assim, nós. Não, eu tenho isso, eu falo assim, como é que é o seu nome mesmo? Eu esqueci seu nome. Eu tô ficando velho, Vitor. Fábio, vem cá, não foi o Vitor que falou isso, foi o Rogério Ceni que falou isso. Falou, puxa vida, eu nunca fui titular da seleção brasileira numa competição, né? Ele chegou a disputar a Copa das Confederações e depois disputou a Copa do Mundo e ficou como terceiro goleiro, né? Então o Rogério Ceni, com a idade que ele está, e você com 32 anos, não chegaram a disputar uma Copa do Mundo. Você já chutou o balde em relação à seleção? Ele, o Rogério, já chutou, claro, pela idade dele. Você já chutou ou você acha que ainda, de repente, terá uma chance com alguém, com algum treinador, que vai lembrar, olha gente, peraí, se alguém chegar e falar, não vem falar essa palavra para mim de miopia, não. O goleiro meu é o Fábio. Já vi no Cajuru que não tem nada a ver. Por favor, o Cajuru já explicou isso, chega. Então eu quero o Fábio, ele que é o meu goleiro, pronto, acabou. Você acha que isso vai acontecer na sua carreira ainda? Ou você não pensa em seleção, ela não passa na tua cabeça? Eu sou um cara muito de Deus, Cajuru. Eu confio muito em Deus. Então, minha base é Deus na minha vida, né? Então, ele me sustentou até aqui, me colocou coisas que eu nunca imaginei, nem no melhor do meu sonho. Eu poderia imaginar que eu ia ter uma vida que eu tenho hoje, que eu estaria com a família abençoada que eu tenho, minha esposa, meus filhos, com saúde. Estaria hoje com mais de 500 jogos no Cruzeiro, saindo lá de Nobres. De Nobres. Então, Deus me colocou coisas imagináveis. Então, seleção, para Deus é muito fácil. Se for vontade de Deus e eu merecer dentro de campo, e isso eu tento fazer toda vez que eu tenho oportunidade, não só de jogar, porque eu tenho que fazer minha base nos treinamentos, a minha motivação é a mesma, independente do período que eu estou no Cruzeiro. Eu tento ser um exemplo, fora de campo, primeiramente, como um bom funcionário, uma boa pessoa, para que isso possa refletir dentro dos jogos. Então, para Deus, seleção e Copa do Mundo é muito fácil. Independente de quem esteja lá, se for de Deus para a minha vida, o Fábio vai ter que estar. E Deus move montanhas para que isso aconteça. Deixa na mão dele, então. Exatamente, eu tenho que trabalhar. Você fala igual a passagem na frente do mar. Chegou na frente do mar, o povo ficou desesperado. Deus disse, fala para o povo marchar. Andar é com o povo, abrir o mar é com Deus. Então a seleção é a mesma coisa. Eu vou treinar, vou trabalhar.
Seleção é com Deus, se Ele quiser, isso é fácil. Você fala de Deus de uma forma mais tranquila, né? Porque às vezes o jogador me irrita quando ele fala de Deus tipo pastor. Nada contra pastor, nada contra padre e tal. Mas às vezes o cara fala de uma forma assim, por exemplo, nesse último jogo do Atlético, eu ouvi cada barbaridade, porque foi Jesus que me fez, foi Jesus que defendeu aquela bola, o Vitor tirou aquela bola, foi Jesus, foi Jesus, foi, gente, vem cá, peraí. Não, e o Galo vai ser campeão da Libertadores porque Jesus quer. Eu falei, gente, então o Olímpia é do capeta? E o Atlético é de Jesus? Eu sou meio assim, eu sou Deus pra caramba, eu sou igual você. Muito radicais, tipo... Você não é evangélico não, né? Eu sou evangélico. Evangélico, mas não é radical? Não, eu sou fiel. O que a Bíblia diz que tem que fazer, eu faço. Mas eu respeito... Sempre foi evangélico ou de um tempo pra cá? Não, faz 7 anos. 7 anos. Você era católico? Todo mundo fala que é católico, né? Mas aquela coisa, eu também. Não vai na igreja, não quer saber do que a Bíblia está dizendo. Então, acho que não adianta você falar que é uma coisa e você não ter conhecimento do que aquilo exerce na sua vida. E, graças a Deus, eu me converti, né? Sou cristão. E isso daí exerceu um crescimento na minha vida, né? Eu evoluí muito como pessoa. Tento sempre melhorar e Deus vai me direcionando. É o que eu falei, Deus capacita você a fazer as defesas. Deus está com você em todos os momentos. O povo acha que Deus só está na igreja, ou só está na procissão, ou só está em... Deus está com você 24 horas por dia, você pode orar em qualquer lugar. Você pode falar com Deus, Deus é seu Pai, é soberano. Você tem acesso a Ele por Jesus. Então você tem total condição de falar com Deus em qualquer momento. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar saúde, mas Ele não vai te dar nada de mão beijada. Todas as coisas você vai ter que correr atrás, você vai ter que se dedicar. Porque senão a pessoa que não tem Deus, ela vai conseguir alcançar os objetivos, porque ela se dedicou, ela foi atrás do emprego, foi atrás de estudar. Então você tem que ter Deus como algo a mais na sua vida, como o principal. As outras coisas vão ser acrescentadas, sim, mas se você for merecedor. Deus foi muito bom com você nos 5 anos do Vasco da Gama? Ou foram 5 anos de um Vasco como hoje? Porque hoje, se Deus te colocar no Vasco, é porque Ele não está gostando de você, né? Ele não está contente com você, né? Foi super importante, tanto que eu não era nem cristão ainda, mas Deus já cuidava de mim, né? Como cuida desde o ventre da sua mãe. Ele determinou a cor de seus cabelos, a cor de seus olhos. Então Deus nos conhece. Ele não foi bondoso comigo. Não, mas ele fez o que era importante para alguém, com certeza. Sacana, pô, ele faz o Brad Pitt ficar daquele jeito, faz o Cajuru ficar desse jeito, faz o Fábio Cebola Pinta e eu... Brincadeira, sacana. Então ele já nos conhece, e ele me conhecia desde a época do Vasco. Então foi muito importante o meu período no Vasco, que foi onde eu surgi mesmo, né? Eu tive a passagem aqui no Cruzeiro, só que eu fiquei 1 ano na reserva do André. Naquela época. E eu, já chegando no Vasco, eu já tive a oportunidade de atuar. O Elton se machucou e eu tive a oportunidade de atuar. E ali eu já comecei a aparecer para o cenário nacional. E logo depois o Elton foi embora. Foi para Portugal, né? Teve seus problemas lá com o Eurico, né? Que a maioria teve também, depois daquilo... Você não teve problema com o Eurico Miranda? Eu tive também? Entrei na justiça, né? Só que ele não me liberou na justiça, não. Fez de tudo para que eu permanecesse lá. Aí teve o processo de eu ter que retornar, mas já sabendo que eu ia sair. Tudo por causa de vaidade, de ego, né? Então, teve isso também comigo lá dentro do Vasco. Mas foi um período maravilhoso, porque é onde eu me destaquei, tive a oportunidade de ser convocado por Parreira várias vezes. Então, um período maravilhoso que eu vivi no Vasco. Consegui com muita dificuldade de salário, essas coisas, sobressair. E o Vasco não ser rebaixado quando eu estava lá também foi importante, porque gera um peso, né, na carreira do atleta, ainda mais um atleta jovem. E eu, graças a Deus, dentro de campo consegui contribuir para que isso não acontecesse. Então foi um período muito bom. Para finalizar a nossa entrevista, a gente tem 2 quadros e eu vou usar uma pergunta em cada quadro para você. O primeiro quadro é: por quem você põe a mão no fogo? Você põe a mão no fogo pelo Eurico Miranda? Não. Não? Você põe a mão no fogo pelo Zezé Perrella?
São poucas pessoas que eu coloco a mão no fogo, porque a gente não conhece verdadeiramente 24 horas a pessoa. Somente Deus conhece 24 horas. Então você pode ser uma pessoa maravilhosa na convivência aqui no clube, mas eu não sei, até um pastor nosso, ele até num velório que ele foi, um outro pastor começou a falar do defunto, né? E ele falou, nossa, esse irmão da igreja assim, é um marido exemplar, um pai... Aí a esposa do cara falou, filho, vai lá ver se é seu pai que está no caixão. Então o cara na igreja era uma bênção, era maravilhoso, sorria para todo mundo, louvava a Deus, mas e o restante? Você tem que ser isso 24 horas, porque ninguém engana a Deus. Então, você colocar a mão no fogo por alguém, você tem que conhecer 24 horas, você tem que ter convivência. Sem dúvida. E o outro quadro que fecha o programa é o Defina em uma Palavra. Me defina, por favor, Fábio, em uma palavra, o Cruzeiro. Cruzeiro? Amor. O Vasco da Gama. Gratidão. E para fechar, em uma palavra, o Fábio. Fábio, simplicidade. Simplicidade. E personalidade, principalmente. Cara, foi um privilégio te entrevistar. Foi meu, foi muito gostoso o papo. A gente vai voltar a ter esse encontro, se Deus quiser, em outras oportunidades. Tomara aqui na seleção brasileira e jogando, né? Em nome de Para ser convocado e não jogar, não adianta. Exatamente. Mas Deus sabe todos os momentos. Eu acho que cada momento tem seu fator especial e nesse período que a gente está vivendo, fazer parte da seleção já é um prazer maravilhoso e se for vontade de Deus, Deus vai determinar em nome de Jesus. Tomara a Deus.